Olá! O Senado brasileiro completa 200 anos e hoje nós vamos relembrar a trajetória das mulheres ao longo desse período para conseguir espaço e direitos garantidos em lei no Brasil. Um caminho nada fácil que aos poucos foi conquistado pelas primeiras senadoras eleitas e prossegue até os dias de hoje. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a historiadora e professora Tereza Marques. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada por me convidar. Bom, a gente revisitando todas as constituições brasileiras, a primeira no período do Império, de 1824, ela não previa nada muito explícito, né, sobre mulheres. Na verdade, não citava mulheres. Fala um pouquinho sobre essas primeiras leis e a Carta Magna, a primeira Carta Magna, falando sobre os direitos, os primeiros direitos das mulheres. Uma Carta Magna que foi lançada, foi criada no Brasil, no período imperial, mas 2 anos antes do Senado ser efetivamente inaugurado, oficialmente inaugurado. Com certeza, esse é um período em que há vários experimentos de constitucionalização e o país se alinha com o concerto europeu nesse sentido. E há certas convenções de redação das constituições que invocam certos conceitos que parecem ser autoexplicativos. O homem, e essa invocação do homem. Então, não é um bom lugar para encontrar, no texto constitucional, encontrar nenhuma referência explícita às mulheres, porque elas poderiam estar contidas nesse homem universal. Tá? O cidadão, que é sempre escrito no masculino. Na prática, a gente vai perceber que, uma vez questionada a amplitude da extensão da palavra cidadão, mesmo na Constituição de 1824, os juristas vão interpretar de forma rigorosa, apegando-se à gramática. Cidadão aplica-se apenas aos homens. Então, tentar entender o estatuto jurídico das mulheres a partir desses marcos institucionais não é o melhor caminho. Você tem que ler nas entrelinhas. Agora, por causa dessas interpretações, foram várias as tentativas para colocar explicitamente o voto feminino na Constituição, na lei, na legislação brasileira, né? E a gente teve aí alguns parlamentares, ainda em 1890, que tentaram, né, de alguma forma, contemplar as mulheres efetivamente na legislação. Você podia citar um pouquinho sobre isso? Olha, durante os trabalhos da Constituinte de 1891, houve um movimento de parlamentares, e eu posso citar o mais notório deles, que foi Saldanha Marinho, ele era senador, elegeu-se senador pela corte, não havia mais corte, mas enfim, a cidade do Rio de Janeiro. E ele, município neutro seria o termo correto à época, e ele se bateu pela explicitude que o texto constitucional final estendesse o direito de voto também às mulheres. Porque se ficasse na ambiguidade, já sabíamos que a coisa ia ser interpretada contrariamente ao direito das mulheres, à pretensão das mulheres de votar. Tá? Mas esse movimento que teve lugar na Constituinte de 1890-91, ele não teve o resultado pretendido, foi derrubado na segunda discussão. Mas o texto final da Constituição não dizia nem que não, nem que sim. Apegou-se àquela convenção de redação, de invocar esses conceitos amplos e universais e escritos no masculino, e ficou a dúvida, será que... Né? E todo o restante, a década de 1890 e passado até o desenlace desse imbróglio em 1932, ficou patinando no limbo, né? No limbo, nessa discussão técnica e gramatical, né? Se o termo cidadão compreendia também as mulheres, que preenchiam os requisitos que os homens preenchiam. Agora, em relação a outros direitos, direitos civis, como é que era a situação feminina nessa época? Bom, o Império foi muito comedido na reforma dos direitos civis. Comedido no sentido que não sentiu a necessidade de promover uma reforma radical e continuou vigindo as velhas ordenações filipinas do século XVII.
ajustadas naquilo que se julgasse necessário. Eles não sentiram necessidade de fazer uma grande alteração do Estatuto da Vida Privada, no que seria o direito privado. Só a República que vai fazer isso em 1916. Porque ficava... A mentalidade era assim, as pessoas sabiam o seu lugar. Tá? Então, era uma sociedade hierárquica, as famílias eram hierárquicas, os homens tinham proeminência nas relações de poder dentro das famílias, uma sociedade patriarcal, e não precisava a lei dizer quem é que mandava. Todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E, além de tudo, uma sociedade escravista, o que implica que essas relações privadas, elas são muito tensas e marcadas por uma violência, enfim, a todo tempo acionada. Tá? Isso desmontou-se de uma hora para outra a partir da abolição? Não. Tá? As mulheres continuaram integradas como apêndices das famílias, aquelas que eram livres. As mulheres pobres tinham que lutar pela sua própria existência e a sustentação da sua prole. Enfim, essas liberdades, a ideia de liberdade é sempre uma liberdade negociada, tá? Aquilo que é possível. Então, o marco legal não vai nos dar um horizonte preciso do quão livres são as mulheres. O Código Civil de 16, ele vai dar um pouco mais de restrição à mulher casada. Aí, alguma coisa que o Império não sentiu a necessidade de fazer, de amarrar o casamento num conjunto de limitações à liberdade e autonomia das mulheres casadas, a República vai fazer em 16. Tá? Então, podemos dizer que o Estatuto Jurídico das Mulheres casadas a partir da República, ele ficou mais restritivo. E, ao mesmo tempo, surgem aí as primeiras mulheres que querem liderar o movimento sufragista pelo voto feminino, né? Em 1910, aparecem algumas educadoras que começam esse movimento aos poucos, chegando em Berta Lutz, que a gente vai falar logo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento um pouco paradoxal, onde mulheres casadas tinham cada vez mais restrições impostas pela lei, mas, ao mesmo tempo, as mulheres queriam o direito ao voto, de repente, para se sentirem mais representadas na legislação. As sufragistas, elas eram pioneiras e precursoras e carregaram essas bandeiras. Às vezes, frequentemente sofrendo retaliações e incompreensões que afligiam pessoalmente. Tá? Dona Leolinda, ela era separada do seu esposo e criou os filhos sustentando como professora. E a pauta da defesa da educação tem a ver com o entendimento de que eu sou um ser humano útil à sociedade, preciso ser respeitada, tratada com dignidade, e porque sou profissional do ensino, como educadora, eu também posso ser nomeada para cargos públicos. E era uma demanda da professora Leolinda que ela era contrariada nesse sentido. Alguns homens a compreendiam e contemplavam suas demandas. Outros a ignoravam, a tratavam de uma maneira sarcástica. Em resposta a isso, ela resolveu criar um antipartido em 1910, o Partido Republicano Feminino. E com o emblema desse partido, ela pegava suas alunas e fazia passeatas na cidade do Rio de Janeiro. Há várias imagens que mostram as meninas meio constrangidas, levando o emblema do Partido Republicano, carregando o estandarte. Diz que teve um carnaval até que um dos temas foi o voto feminino. O voto feminino, o carnaval de 1917. Porque em 16, um parlamentar, Maurício de Lacerda, que era simpático a todas essas causas, chegou a apresentar um projeto, estava em discussão na Câmara, um projeto de reformulação do alistamento eleitoral, e ele apresentou uma emenda que contemplava o voto feminino e outros dispositivos bastante interessantes. Não passou, mas também, veja, pela interpretação restritiva da Constituição, não estava dito que não podia, mas também não estava dito que podia. Tanto que a dona Leolinda chegava nos cartórios eleitorais, olha, pela Constituição nada me impede de me alistar.
Aí o juiz que presidia o cartório interpretava contrariamente a pretensão dela. Aí não só ela criou esse partido, como em 17 ela sai candidata à intendência, que seria uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, só para levantar a questão, sabe? E, posteriormente, outras mulheres advogadas tentaram novamente e os juízes também interpretaram como, na legislação, fala-se em sexo masculino. Então, ia sempre derrubadas essas tentativas. Sim, o que a gente tem que levar em consideração é mais de uma geração de mulheres que carrega essa bandeira do direito de votar e que é frustrada. Dona Leolinda compõe um grupo. Posteriormente, no final dos anos 20, outras mulheres vão, aí pipoca, mulheres que buscam os cartórios eleitorais no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, um movimento que é uma avalanche. E, por fim, no Rio Grande do Norte, a professora Celina Guimarães, acompanhada de seu esposo, para dizer, eu não vou afrontar a ordem pública, eu sou uma pessoa digna, a professora do ensino normal, e eu trago uma contribuição à política, eu não venho desmontar a ordem. E, sim, vem aí um compromisso do bom comportamento. Tá? Mas, enfim, Dona Celina, professora Celina, vamos chamá-la assim, se apresenta ao cartório, é a primeira a se registrar em Mossoró. Tá? E aí outras tantas professoras também seguem o mesmo exemplo, tá? De se alistar e chegam a votar no final de 27 para a eleição complementar para o Senado, no lugar deixado pela renúncia do Juvenal Lamartine, tá? Mas esses votos, passados 4, 5 meses, esses votos serão desconsiderados pela comissão Senado, né? Do Senado. Também, veja, são várias estratégias. Se a gente vê desde lá da campanha das sufragistas em torno da Constituinte de 1890-91, que Josefina Alves Azevedo, depois, 1910, Dona Leolinda, muito aborrecida, porque, como professora, ela não era nomeada para escolas públicas e ela não sofria de várias incompreensões. 10 anos depois, outras tantas mulheres que, não, eu vou ao cartório eleitoral, quem é que vai ousar dizer que eu não posso? Não está dito na Constituição em lugar nenhum. Tá? Então, a gente vê... São várias estratégias no sentido de desfazer esse nó, e que era um impasse jurídico, que a solução acabou sendo uma solução política, porque pela via da interpretação da Constituição, elas se frustraram. Essa tentativa, ela foi uma tentativa que mostrou que não só era só a questão jurídica, né? Muitas vezes era realmente o senso comum de que a mulher não deveria participar da vida pública. Na sua avaliação, por que existia uma certa resistência de que essas mulheres ocupassem espaços públicos no legislativo, por exemplo? Bom, o primeiro passo para você chegar no legislativo, que é uma meta a ser alcançada, é conseguir se alistar como eleitora, ser reconhecida como um indivíduo com voz própria e com capacidade de opinar nas coisas públicas. Essa foi a primeira dificuldade. Ao ser reconhecido como eleitora, significa que você também está apto a ocupar cargos na administração pública, que não havia concursos e as mulheres e os homens eles estariam sujeitos às nomeações políticas. Então, essa era a grande dificuldade. Se se abrissem as portas para as mulheres votarem, o temor de que elas, no passo seguinte, viessem a pleitear nomeação para os cargos que os homens consideravam ser próprios. Ao caso de uma procuradora no Rio Grande do Sul que chegou a ser nomeada em 1938, 39 e é exonerada em 1941, tem esse documento, a pesquisadora lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul levantou isso, Sofia Galantinic, se não me engano o sobrenome dela. Ela foi exonerada com a justificativa por ser casada. Porque ela estava ocupando um cargo. Então, a gente tem que ver
o interdito de votar tem a ver com a dificuldade de abrir espaços para as mulheres em carreiras que eram tomadas como monopólios dos homens. E se a gente for ver as carreiras públicas, elas só foram abrindo para as mulheres muito lentamente, na década de 60 para cá. Houve ali um hiato, a primeira mulher a ser admitida no Itamaraty, Maria José Duarte, se não me engano, 1918, mediante um habeas corpus impetrado pelo Rui Barbosa. E aí acabou ali. Depois vai entrar uma outra e fecha. 38, o próprio Oswaldo Aranha, que era, assim, mas por conveniência, ele baixa uma portaria e impede sequer a inscrição nos concursos para a carreira diplomática. Então, se for ver, diplomacia, Banco do Brasil, Caixa Econômica e por aí vai. Então, o voto tem a ver com integração no mercado de trabalho. Uma integração em carreiras que são próprias dos homens. Se a mulher quisesse ser professora, enfermeira, cuidadora dos outros, não tinha problema. Mas não poderia ser diretora de escola. A gente ainda enfrenta algumas resistências nesse campo, mas estamos bem avançando, ainda bem. Agora, professora, surge aí nessa época da tentativa do voto feminino a Berta Lutz, que é uma bióloga que participou ali, observou muito o movimento sufragista na Europa, veio da Europa com essas ideias e começa a encampar isso. Ela, inclusive, liderou um abaixo-assinado com cerca de 2.000 assinaturas aqui no Senado e tentou, foi uma das que tentou, inclusive o Senado hoje traz um prêmio, Berta Lutz, que agracia mulheres anualmente que fizeram algum trabalho em prol dos direitos femininos. E ela é um nome que ficou também marcado na história, né, professora? Bom, a Berta, eu estudo Berta há muitos anos, escrevi uma biografia política da Berta, que saiu publicada pelas Edições Câmara. Em 27, quando sai esse abaixo-assinado, ela já estava se expondo à vida pública, escrevendo na imprensa, se aproximando de parlamentares no sentido de persuadi-lo, escrevendo para os parlamentares. Elas funcionavam muito na base das cartas. Tá? Então, eram grupos de pressão. Ela já estava nessa luta há 10 anos e, ao mesmo tempo, tentando construir uma carreira e ser reconhecida como cientista. Essa era uma dificuldade. Porque quando ela retorna da sua formação, ela tira o diploma de bióloga pela Sorbonne, que é a Universidade de Paris hoje, e ela retorna e ela não tem lugar no mundo do trabalho, porque não existe carreira de cientista, tá? E ela não pode ser nomeada. Então, ela, em 19, a segunda mulher para entrar na carreira pública, ela presta um concurso para o Museu Nacional. E é no Museu Nacional que ela vai se aposentar em 65, já pela idade. Então, de 19, a inscrição de Berta nesse concurso também foi sofrida. Exigiu habeas corpus e toda uma insistência. Foi ali que ela viu que o problema estava no direito das mulheres, né, de adquirirem espaços mesmo. E ela só mudaria isso com o voto, colocando mulheres de repente. Ela tinha consciência o seguinte, não basta que eu seja contemplada com algum benefício, com algum direito. É preciso desmontar essas amarrações para o coletivo, para que as mulheres, se elas têm vocação para serem engenheiras, para serem o que elas quiserem, tá? Mas que elas não tenham restrições jurídicas. Professora, logo depois vem Getúlio Vargas, ele cria uma comissão para poder estudar, né, a possibilidade de abertura de voto, e aí vem a legislação, efetivamente a legislação eleitoral. Essa legislação ela já contempla as mulheres de forma irrestrita, como os homens, ou não? Há alguma restrição? Outra controvérsia também é o famoso governo provisório. Ele assume o poder em 3 de novembro de 1930, toma posse. 3 de novembro de 1930 aqui, que fique registrado, não tem nenhuma relação com a campanha pelo sufrágio. Às vezes isso vem à imprensa, mas não tem nenhuma relação. Entre novembro de 30
o início do governo provisório e a edição do Código Eleitoral, em 24 de fevereiro de 1932, o campo político está extremamente tumultuado. Ele constitui uma comissão de juristas, 3 juristas. Principalmente o presidente era o Assis Brasil, que era um Francisco Assis Brasil. Eles fizeram esse esboço e apresentaram para o governo. Aí o ministro da Justiça, Maurício Cardoso, formou uma nova comissão. Você vê quantas mãos participaram da elaboração do Código Eleitoral. E aí desmontaram certos aspectos do esboço feito pela comissão presidida pelo Assis Brasil e resultou no Código Eleitoral de 32, que permitia que mulheres que cumprissem os requisitos dos homens, alfabetizadas e terem a idade de 21 anos. Passado esse desmonte, tudo está acontecendo fora do âmbito do legislativo, dentro do governo. Aí vem a etapa o alistamento eleitoral, que o alistamento para as mulheres ele era facultativo. E a obrigação de apresentar a prova de alfabetização era alguma coisa que limitava muito a cidadania a boa parte da população. Então, isso é alguma coisa que demorou décadas para derrubar. Alguns anos depois, a gente começa a ter movimentos aí no próprio Congresso, o Estatuto da Mulher Casada começa a ser discutido e aí a gente começa a tratar de o que muitos chamam de um marco na vida da mulher. A senhora acha que isso, sim, marca também uma parte da história importante para os direitos da mulher? A presença de mulheres no parlamento ela é como se fosse em ondas, em vagas. Então, essa energia das sufragistas vai resultar em 2 mulheres nessa primeira legislatura. É a Carlota Pereira de Queiroz, médica paulista, primeira deputada? Primeira deputada eleita com um número significativo de votos. E, posteriormente, Berta Lutz vai exercer durante 1 ano e meio, até enquanto o Congresso esteve aberto, ela vai. Depois, com a restauração democrática em 45, vai ter muito poucas parlamentares. Tá? Na Constituinte de 46, não vai ter nenhuma mulher. Só depois, na eleição de, creio que em 47, é que começam mas é uma presença muito pequena. Junto com a extensão do direito de votos, vai também um certo afrouxamento dos direitos civis das mulheres. E isso vai rebater no parlamento brasileiro com uma legislação para alinhar a legislação doméstica aos compromissos internacionais. Daí, em 52, Nelson Carneiro, ele apresenta em abril de 52 um projeto de lei que afrouxa as restrições impostas ao exercício de autonomia das mulheres casadas, que era um compromisso que o Brasil tinha assumido no âmbito da diplomacia. Tá? Simultaneamente, no Senado, Mozar Lago apresenta um projeto de teor semelhante. Tá? Só que o projeto do Nelson Carneiro, por uma questão de dias, porque ele tinha sido apresentado dias antes, é o que vai tramitar. 10 anos depois, você vê como as coisas exigem uma resiliência das pessoas que carregam essas bandeiras. 10 anos depois, vai se aprovar o Estatuto das Mulheres Casadas em janeiro de 1962, salvo engano meu. Tá? Isso vai se tornar lei, vai passar a vigir, com benefícios e com perdas também. Mas todo exercício de direito envolve sacrifícios. E a gente encerra essa conversa nossa falando sobre esses direitos e o quanto essa Constituição cidadã, apesar de ter ainda algumas brechas, algumas questões a se regulamentar, ela trouxe para a mulher direitos necessários para a nossa sociedade hoje se manter. E é muito importante você ter lembrado aí o esforço cooperativo, vários grupos vão cooperar para que a Constituição redigida em 87 e 88 fosse amigável
a essas demandas, tá? Principalmente na redação quanto à punição quanto à violência doméstica. Isso foi colocado lá pelo lobby do batom, as mulheres que atuaram junto dos parlamentares e os parlamentares que foram sensíveis a esse processo de persuasão. Fundamental que isso estivesse ali para ser usado como pilar de sustentação argumentativo para a Lei Maria da Penha. Professora, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. Bom, e essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.